Agora estou muito feliz em apresentar nossa convidada, a curadora energética Nadine Telichovski. Esse sobrenome é um desafio. Seja bem-vinda, Nadine. Como você está? Estou bem, obrigada, Kimberly. Estou animada. Para estar no seu programa. Estou animada para conversar com você também, porque tenho tantas perguntas sobre sua jornada. Atualmente, você está trabalhando principalmente como curadora energética, mas suas experiências espirituais começaram há muito tempo. Então, conte-nos sobre o momento em que você começou a se conectar com o espírito e prossiga a partir desse ponto. Claro, muito obrigada. Bem, vou te contar um pouco sobre. Então, para mim, eu comecei a sair do meu corpo muitas vezes quando eu tinha 6 anos. E isso foi devido a algum trauma, de algum abuso sexual. E o que acontecia era que eu saía do meu corpo e me via de cima, e então tudo ficava escuro. E foi apenas anos depois que os anjos me mostraram que minha avó de alma realmente vinha cada vez e me levava. Foi por isso que tudo ficou escuro. Ela me pegava em seus braços, em seu longo vestido, e voava comigo. E ela me trazia de volta ao final. Então eu era muito grata a ela por isso ter acontecido. Então essas foram minhas primeiras experiências de sair do meu corpo quando eu era mais jovem. E então, quando eu era 13 anos, eu realmente já tinha pegado a Bíblia naquela época. Eu era católica na época, na minha adolescência. E eu peguei uma Bíblia e a li. E na minha mente de 13 anos, eu pensei que anjos são reais. Eu li isso aqui na Bíblia e fui orar a Deus, e eu disse a ele que faria qualquer coisa para trabalhar com seus anjos. E eu estava orando e implorando a ele, lembro-me aos 13 anos para que isso acontecesse. E o que eu me lembro é que não tenho certeza exatamente quanto tempo mais, talvez 6 meses ou talvez perto de um ano, anjos começaram a vir até mim à noite. Então eles vinham nos meus sonhos e tudo de repente se tornava muito consciente e vívido. E eu teria toda a minha cognição de volta, e eu sabia que eram anjos, e eles queriam que eu os seguisse fora de um sonho, e eles me mostrariam coisas. Foi assim que, dos 13 aos 19 anos, eu ocasionalmente tinha experiências com anjos. Ok, quero começar por aqui, pois estou muito curiosa sobre isso. Se alguém me diz que viu anjos, fico com várias perguntas. Primeiro, como eles eram fisicamente? Como vocês se comunicaram? Você pode nos contar um pouco mais sobre os detalhes da experiência? Eu acho isso fascinante. Ok, sim, claro. Então, o que é interessante é que quando eu era adolescente, como os anjos costumavam aparecer para mim, era essas pessoas muito, muito bonitas, de aparência mais andrógena, apenas com essas belas túnicas brancas e com um brilho etéreo ao redor delas e uma energia de vibração muito alta. Então, eu simplesmente sabia em minha mente quando os via que eram anjos. E tudo é telepático. Então, todas as minhas experiências quando estou fora do meu corpo que tive, tudo é telepático. E parece tão normal e natural lá. Então, tudo que você pensa é praticamente o que você diz a alguém. A coisa interessante, porém, é que eu só vi anjos dessa maneira na minha adolescência, na minha experiência de quase morte. Após um reavivamento espiritual, depois de muitos anos, eles surgiram como seres de luz gigantes. E eles me explicaram naquele ponto que eles não precisavam mais se preocupar em, sabe, aparecer em suas verdadeiras formas. Então, eu acho Eles só fizeram isso na minha juventude, caso eu ficasse um pouco assustada ou preocupada, pensando, talvez devamos colocar. uma aparência mais humana para ela, para que não fique preocupada. Então eles apareceram de uma maneira que era confortável para você e você os associaria a anjos. É o que eu ouvi muito. Eles então, essa é uma pergunta que eu tenho e ouvi de outros e estou me perguntando o que fica para você quando você estava com eles. Parecia hiperreal esse tempo juntos. Em outras palavras, parecia diferente da natureza desta realidade. Sim, sim, obrigada. Então, é difícil sempre explicar as coisas em palavras aqui, porque as palavras que nós, a linguagem e as palavras que temos neste reino são para este reino. Então, é sempre difícil atribuir palavras àquele reino. Eu Disseram que não há palavras para descrever isso, né? Então, precisamos criar novas palavras.
como se sente toda vez que estou naquele reino, seja na minha juventude, seja no meu experiência de quase morte ou nas muitas outras experiências de viagem astral que tive. Com anjos é quando estamos fora do nosso corpo, estamos fora do tempo, então você não sente nada, você se sente completamente fora disso e tudo é diferente. A minha mente pensa de maneira diferente. Minhas emoções são distintas. Tudo é diferente lá em cima, então acho que estamos mais conectados com o nosso eu superior. E então tudo sim. Essa é uma boa expressão para usar hiperreal para tudo. Muitas vezes parece mais real lá do que aqui embaixo, o que tornou um processo de aprendizado para mim, especialmente depois que tive meu despertar. E então eu estava constantemente fora do meu corpo para entrar e sair e sentir que este é mais você sabe, mundo ilusório de simulação, onde podemos ter experiências e experiências de aprendizado. E foi um período de transição para se acostumar a estar lá e aqui, quando lá em cima é nossa casa. Lá em cima é mais real do que aqui embaixo, mesmo que ambos sejam lindos, mas são muito diferentes. Sim, nossa, Ana, isso parece tão interessante. Ok, então você teve essas experiências angelicais quando era adolescente. O que aconteceu depois? Sim, uma coisa que aconteceu é que eles me mostraram várias vidas passadas, o que foi maravilhoso de ver, porque em cada uma eu era de uma nacionalidade diferente, vivia em um país diferente do mundo. Foi maravilhoso ver todas essas experiências diferentes e saber que, você sabe, nos conectamos a todas essas diferentes nacionalidades e sermos masculinos e femininos e tudo mais. Isso foi algo que eles me mostraram. Eles me mostraram alguns pressentimentos naquele período. Muito brevemente, o que ambos basicamente eram eu vi o quanto desastres naturais e aquecimento global vão ter um efeito muito maior e mudar, você sabe, nossas paisagens e tudo mais, o que na verdade ainda não aconteceu. E isso vai acontecer mais no futuro, então eles estavam me mostrando isso em uma e em outra premonição. Eles realmente me mostraram que esses anos em que estamos agora, os anos 20 e 30, são esses tempos que eles meio que se referem como a mudança. Então, você sabia disso há muito tempo atrás? Bem, aqui está a coisa. Eu não consegui ver detalhes, quero deixar isso claro. Mas o que me foi mostrado foi de uma maneira metafórica, foi bem interessante. Não, não é comum eles me mostrarem metáforas de premonições e coisas assim, mas essa com certeza era uma metáfora. E levei um tempo para entender tudo. Basicamente, o que me mostraram foi interessante. Eu estava em um reino nacional e tinha um anjo ao meu lado, e vi o que parecia ser uma versão serial de cubos de gelo gigantes. A melhor maneira que posso explicar são cubos de gelo gigantes de 1000 pés de altura por todos os lados, e havia 17 deles. E cada um tinha um diferente, né? Um anjo protetor guerreiro em, você sabe, equipamento, uma armadura e um escudo em, você sabe, equipamento, armadura e um escudo e uma espada. E eles não eram como se estivessem lá para proteger, certo? Eles não iriam prejudicar ninguém, como se não houvesse nada. Como anjos protetores, entendo? Cada um deles estava em uma postura diferente, prontos para proteger. Cada um estava em seu cubo, uma metáfora de que ainda não estavam prontos para sair. Eles estão mais, sabe, congelados nesse estado até estarem prontos para sair. E o que eu entendi foi que eles me mostraram que um deles já começou a derreter e levaria 21 anos para o primeiro derreter completamente, para ter o primeiro anjo, por assim dizer, sabe, liberado, e novamente isso não era realmente o que estava acontecendo. Eles apenas me mostraram essa metáfora inteira por algum motivo. E então eu entendi que, em sucessão, cada um sairia depois. E o propósito deles era nos ajudar porque haveria um mínimo de pelo menos 20 eventos diferentes em todo o mundo. Ou temas de eventos, pelo menos 20 eventos diferentes, ou temas de eventos acontecendo no mundo, que com cada um dará à humanidade a oportunidade de superar um objetivo comum juntos e mais se unir como um povo, uma guerra em unidade e paz mundial. Se isso faz sentido, então eu acabei de perceber que deveria ter explicado que isso aconteceu em 1999, quando eu tinha 19 anos. E então, na época, eu entendi que esses eventos de mudança e esses anjos protetores que vão estar lá para cada um para nos ajudar,
iriam acontecer 21 anos depois, e 21 anos depois foi em 2020, e foi quando tivemos a Covid, que na verdade foi um evento mundial que todos experimentaram universalmente. Então eu entendi que esse foi um dos primeiros, se isso faz sentido. Então essa foi uma das outras premonições que eu entendi na época. Bem, isso abre um monte de perguntas agora mesmo. Quando você viu esses anjos, como isso foi comunicado a você? E eu sei que é tão difícil falar sobre comunicação telepática e apenas um conhecimento. Eu sei que é muito difícil, mas como você descobriu isso? Mas como você chegou à realização de que a Terra iria passar por uma grande mudança? Sim, então quando eu era mais jovem, eu apenas fui exposta um pouco. Esses são os únicos dois quando eu era mais jovem. Então havia algumas outras coisas. Eles me mostraram, e foi apenas alguns anos atrás, quando tive um reavivamento espiritual após muitos, muitos anos, depois que eu me fechei, após minha experiência de quase morte por muitos anos, que de repente foi tão intenso, porque todos os dias depois que tive meu despertar, anjos estavam me tirando do meu corpo, mostrando-me coisas, mostrando-me como trabalhar com energias, como me conectar com pessoas e tudo no universo, dando-me todas essas canalizações. Tenho cadernos por toda parte, apenas com canalizações de anjos, com todas as diferentes belas mensagens. E imediatamente eles estão dizendo, né? E você sabe, tudo na sua vida tem que mudar. Você tem que abrir seu próprio negócio, você tem que começar a fazer palestras, você tem que começar a divulgar todas essas mensagens. Elas não são para você, são para a humanidade. Então, foi tão intenso e tanta coisa estava acontecendo, e foi assim que eu consegui ter muito mais contexto para o que eles me mostraram na minha juventude e na minha experiência de quase morte. E agora, para entender as mudanças que estão acontecendo na humanidade, que novamente o objetivo final é para nós transitarmos para um reino superior, um estado superior de consciência, e novamente trabalhar juntos, em unidade, em paz e unidade, para todos nós deixarmos de lado a ilusão de que estamos todos separados e que todos somos um e temos uma consciência juntos. E para ajudar a abrir isso. Sim, tempos emocionantes. Então você teve essas experiências na adolescência e então acredito que você teve uma experiência de quase morte nos seus 20 anos. Isso está correto? Sim, sim. Então, quando eu tinha 24 anos, eu realmente tive uma experiência de quase morte quando fui a uma festa de Ano Novo com minha melhor amiga na época e eu não sabia que um homem havia colocado uma droga de estupro em minha bebida. E depois que eu a bebi, tive uma overdose e um ataque cardíaco massivo por causa disso. Então, eu posso te contar sobre essa experiência. Sim, sim, se não for muito doloroso. Sim, não, está tudo bem neste ponto. É muito interessante. Mesmo quando eu voltei pela primeira vez, eu estava completamente desconectada da experiência, se isso faz sentido, onde eu apenas vi isso mais como uma experiência do que um trauma. Mesmo que tenha sido um trauma, então isso foi parte de, sabe, voltar depois que foi parte de, sabe, voltar depois da experiência de quase morte, então eu sou grata por isso. Mas sim, então o que foi interessante é que eu, na verdade, tive 5 premonições antes de eu ter minha experiência de quase morte. Sim, então eu vou contar rapidamente essas coisas. Primeiro de tudo, por 6 meses antes de acontecer, eu não sei porquê, apenas comecei a ter mais medo das coisas que eu estava comendo e bebendo, cada vez mais, e eu não tinha certeza do porquê. Comecei a ter muita ansiedade sobre, sabe, consumir algo 3 meses antes da minha experiência de quase morte. Na verdade, eu tive um sonho muito vívido em que eu estava com minha melhor amiga na época e estávamos em algum lugar desconhecido e eu estava segurando uma bebida mista. E tudo que eu sei é que, de repente, neste sonho, eu desmaiei. Eu tive um ataque cardíaco e morri. Acordei pensando que era extremamente vívido, mas era apenas um sonho e eu meio que ignorei na época, sem perceber que era uma premonição. Então, uma semana antes da minha experiência de quase morte, fui convidado para uma festa de Ano Novo em casa de um colega de trabalho que eu só conhecia tão bem. E eu tive a sensação assim que recebi o convite de que algo não estava certo, que algo ia acontecer lá, mas eu não sabia o quê. E então, na noite antes da minha experiência de quase morte, eu tive 2 sonhos. Em um deles, eu sonhei com o alto, o magro, um homem caucasiano em seus 20 anos. E ele tinha cabelo loiro e um piercing na sobrancelha. E ele veio e se apresentou, e nós estávamos conversando e rindo. E então, no dia seguinte, na festa, um homem entra aparecendo exatamente assim.
e vem até mim e começa a conversar e rir comigo. Então foi interessante que vi isso. E o outro sonho que tive na noite antes da festa foi outra viagem astral com anjos. Eu deveria ter juntado isso na época, mas estava tão acostumada com eles aparecendo às vezes. Eles pegaram minha mão, me levaram através do universo e eu estava em algum tipo de. Eu estou. Vou dizer prédio, mesmo que não tivesse um telhado, era apenas este prédio que parecia ir até o topo. E eles estavam me mostrando qual seria o meu trabalho na vida após a morte. E eles me mostraram que eu seria um guia para várias outras ou um grupo de várias almas que ainda estariam vivendo aqui neste momento. Então me mostraram brevemente que este é o seu grupo. E eu entendi que eu seria um guia. E então tudo apenas aconteceu, interrompido, por assim dizer. Então eu não tenho certeza do que mais eles me mostraram. Então essas são todas as coisas que eu vi. E a última coisa a dizer sobre isso é que quando eles estavam me mostrando o meu trabalho como guia na vida após a morte, achei isso tão maravilhoso de ver que entendi que, à medida que envelhecemos, as almas mais velhas estão lá para serem os guias das almas mais jovens, porque cada um de nós está aqui na humanidade para ajudar uns aos outros ao longo do caminho. Então, fez sentido para mim que é assim que funciona. Apesar de todas as premonições e supostas instruções sobre o que fazer após a morte, eu tinha uma forte sensação de que precisava ir a essa festa por algum motivo. Então foi isso que eu ouvi. Fui a essa festa com minha melhor amiga na época, era véspera de Ano Novo de 2004. E enquanto eu estava lá, eu só fiquei por 2 horas e só bebi 2 drinks mistos durante esse tempo. Na maior parte do tempo, minha bebida ficava em um cômodo, enquanto eu estava em outros, dançando e conversando com as pessoas, então não estava perto dela com frequência. Sem perceber que, sabe, haveria algo errado com isso. Tudo que eu sei é que depois de 2 horas, de repente, eu me senti, muito tonta, acho que é a melhor palavra que posso usar, e então eu desmaiei. Meus pés, minhas pernas simplesmente cederam debaixo de mim. Eu desmaiei e comecei a ficar cada vez mais paralisada. Parecia que minhas pernas primeiro e depois subindo lentamente pelo meu corpo. E eu me lembro de dizer à minha melhor amiga na época que estava assustada. E eu disse a ela que alguém deve ter drogado minha bebida. Eu era alguém que não tinha tomado nenhuma droga recreativa, e era a única coisa que fazia sentido para mim. Foi bom eu ter contado a ela, porque logo depois percebi que estava ficando completamente paralisada e desmaiando, e eu só me lembro de gritar na minha cabeça: Deus, por favor, me ajude. E então eu desmaiei completamente, pelo que minha melhor amiga disse na época. Depois que eu desmaiei, ela disse que alguns homens se aproximaram dela e disseram: Oh, você sabe, ela deve estar apenas bêbada. Vamos pegá-la e colocá-la em um dos quartos de cima. Ela pode dormir à vontade. Mas minha melhor amiga disse que ninguém vai tocar nela. Foi realmente doce ter meu próprio anjo da guarda, por assim dizer, cuidando de mim naquele momento. Então, em algum momento, ela disse que eu comecei a vomitar preto, o que eu entendi mais tarde que era sangue no meu sistema. Eles notaram algo errado e ligaram para o 911. Eu acabei em um hospital. Então, tudo o que sei é que, sabe, eu desmaiei lá e depois acordei 6 horas depois em um hospital me sentindo absolutamente horrível e desorientada e com dor e tudo mais. O médico me olhou de forma estranha e ele disse que eu tive uma overdose de drogas e sofri um infarto massivo por causa disso. E isso ocorria a caminho do hospital. Então agora, são horas depois. Estou voltando a mim, me fazem perguntas. Estou tentando explicar para eles o que aconteceu comigo, mas eles não me trataram muito bem. Acho que eles pensaram que eu era uma viciada. Não tenho certeza. Não que eu esteja dizendo que isso teria sido apropriado, certo? Isso, mesmo se alguém estivesse, mas eles simplesmente não pareciam querer falar muito comigo ou me ouvir muito. Então, assim que eu fui mais capaz de apenas me levantar e lembro de me segurar na parede apenas para ir ao banheiro, para usar o banheiro. Eles basicamente disseram: Ok, você sabe, nós vamos dar alta para ela. Ela vai ficar bem. Então eles me deram uma receita para potássio, porque depois que eu tive um ataque cardíaco, agora eles disseram: Eu realmente tenho que regular minha frequência cardíaca nos próximos dias. E é isso que eu preciso. Contudo, moro sozinha. Fui para casa. Eu senti, eu
Não consigo nem te dizer o quão, sabe, horrível eu me senti. Então, eu fui para casa e apenas fiquei na cama o dia todo, porque não me sentia bem o suficiente para fazer mais nada. Então, eu me lembro, agora é o próximo dia, é 1º de janeiro. O dia está passando, eu estou me sentindo pior e pior. E então, de repente, à noite, eu estou na minha cama, estou debaixo de todas as minhas cobertas, estou tremendo, com todos esses calafrios, eu me senti tão fraca. E senti meu coração ir e voltar entre bater muito rápido e depois de bater muito devagar de um lado para o outro, até que literalmente senti que ele parou e eu saí do meu corpo. No momento em que parou, e eu me senti tão leve e me senti completamente livre e senti a falta de tempo ali. E eu estava tão emocionada por ter deixado meu corpo e deixado toda a dor e doença e tudo para trás. Eu me sentia tão bem que nem queria olhar para o meu corpo. Eu sabia exatamente o ocorrido. Eu tinha morrido de forma grandiosa. Você estava seguindo em frente e eu sabia exatamente o que fazer. Eu sabia onde era o céu. E eu estava tipo, estou subindo e comecei a voar o mais rápido que pude para cima e eu estava tipo, ótimo, sabe? Isso é maravilhoso. Então, enquanto eu estava fazendo isso, de repente tudo ficou escuro, apenas por alguns segundos. Mas não foi assustador de todo. Era um escuro reconfortante. E então, de repente, se dissipou. E quando se dissipou, percebi que primeiro eu estava neste belo prado e paisagem. E tudo é simplesmente tão lindo e tão vibrante, emanando uma bela energia luminosa. E então eu percebi ao meu lado que havia centenas de pés de altura, ser ele. Eu sempre digo que ele é meio que uma criatura, mas ele não era assustador de forma alguma. Ele estava vestindo uma concha etérea de fumaça preta. No entanto, ele era um belo anjo de luz gigantesco por baixo, porque eu podia ver irradiando tão longe o belo amor incondicional e energia de alta vibração de luz saindo de seus olhos, e seu nariz, e sua boca, e suas orelhas. Então eu entendi que ele estava apenas usando este traje etéreo e eu simplesmente sabia, telepaticamente, que este era o anjo da morte. Este era Azrael, e o que aconteceu foi que, enquanto eu estava subindo, ele viu que eu precisava ajustar meu curso para chegar ao lugar certo. Então ele pegou sua asa e me envolveu nela e me levou para onde eu precisava ir. E então me soltou. E é por isso que agora eu o vi ao meu lado e o vi voar para frente. E havia algumas montanhas mais à frente. Passou pelo prado e foi voar para o topo dele. E enquanto ele estava fazendo isso, eu estava agradecendo muito a ele, sabe, por me ajudar a chegar ao lugar certo e voltar para casa. E ele telepaticamente me disse que estamos felizes por você estar de volta em casa. E então ele foi para, sabe, o lado de um pico de montanha. E eu vi que ele estava apenas escaneando. E era seu trabalho ver todos que estavam em transição naquele dia para ajudá-los a chegar onde precisavam ir. Oh, Uau, que trabalho legal. Eu gosto desse trabalho. É meio que um pequeno controlador de tráfego, sabe? Para exatamente, exatamente. Então, o reino astral. sim, e ele tinha a vibração mais pacífica e amorosa vindo dele. Então eu sempre gosto de mencionar isso para os outros, que na minha mente eu entendi que ele é mais o anjo do consolo, certo? Do que o anjo da morte que ele é retratado, sabe? Em filmes e tudo mais, como tendo uma foice e tudo, mas não, ele é esse lindo anjo de luz. Então eu vi essa linda energia de luz descer como um feixe bem perto de mim e eu entrei na luz e era a luz de Deus. Eu sabia que era a luz de Deus, vindo de um nível muito mais distante e elevado do céu. E a luz não era apenas luz, mas também energia. Era consciência, era o próprio Deus. E era absolutamente amor incondicional absoluto. E incorporou todos os aspectos do meu ser, que vibrava com aquilo. Isso me dominou e eu fiquei tão sobrecarregada, mas de um jeito bom. Certo, apenas estou sendo de uma boa maneira, certo? Apenas estou sendo. E comecei a seguir seu caminho, porque era para lá que eu queria ir. Eu sabia que eu estava de volta em casa e eu só queria voltar totalmente para casa, de onde a fonte de onde a luz estava vindo. Assim comecei a subir. Um anjo de luz menor apareceu. Agora ele veio à frente e eu acho que era mais um guia, sabe? Para ajudar as pessoas aonde precisam ir. E ele confirmou que esse era o meu momento ideal para fazer a transição. Então era para ser nesse momento. E ele estava lá para, você sabe, nós íamos avançar pelo caminho em breve, o que foi maravilhoso, e
tivemos que fazer algumas coisas primeiro, então primeiro paramos e ele apontou para minha esquerda e disse, olhe, e eu olhei para lá e foi onde eu tive minha revisão de vida, então eu revivi toda a minha vida novamente, mas questão de momentos desta vez. No entanto, eu a revivi não apenas da minha perspectiva, mas da perspectiva de todas as outras pessoas com quem eu já conheci e interagi com na minha vida. Então isso me deu uma compreensão de 360 graus da minha vida agora. E enquanto isso acontecia, não fui julgada por nada. Também não recebi elogios. Tudo era apenas aceitação completa de tudo que havia acontecido comigo. E as únicas coisas na minha vida que pareciam levemente destacadas eram os momentos em que eu ou qualquer outra pessoa éramos gentis uns com os outros. Então eu entendi que a única coisa que importa na vida é o quão gentis somos e que gentileza passamos adiante. O que eu achei lindo depois da minha revisão de vida, vi então este gigantesco ciclone de energia, todo o caminho abaixo dele que ia, eu nem posso te dizer o quão longe, para o astral, e eu podia ver todas as minhas vidas passadas se destacando abaixo delas, e havia muitas, e me foi dada a opção se eu queria, sabe? Ter uma revisão de vida de todas as minhas vidas que eu tive antes desta, mas porque eu já tinha visto várias das minhas vidas passadas na minha juventude nesta vida, eu disse, não, estou bem, eu não preciso vê-las novamente. Ele disse, ok. Vamos apenas seguir em frente aqui. Sim, sim, ele estava tipo, ok, sem problemas, então, o que está bom? Então, nesse ponto, começamos a nos mover, sabe, de volta mais para aquela luz novamente, e então, de repente, algo chamou minha atenção enquanto estávamos fazendo isso, e à direita e para baixo um pouco, eu vi flashes de algo, e eu estava olhando, e naquele momento eram flashes de diferentes. Eu acho que imagens do que iria acontecer no futuro para a humanidade, para todas as diferentes pessoas, a maioria delas eu não conhecia, e eu parei e de repente estava fixada nisso, e eu estava assistindo essas cenas. E elas me preocupavam porque algumas coisas eram positivas, algumas eram neutras e algumas eram coisas muito tristes que eu vi e meu coração realmente doía naquele momento por você, sabe? As coisas tristes que eu estava vendo. Então, quando eu parei, o anjo percebeu que eu também tinha parado. E então, você sabe, estava esperando por mim para processar isso, para que pudéssemos seguir em frente. Em vez disso, eu perguntei a ele todos esses eventos negativos ainda aconteceriam se eu não tivesse morrido agora. E o anjo disse: o que você vê é simplesmente o futuro que está atualmente definido para ser, mas qualquer mudança possível poderia concebivelmente mudar o que está por vir. Então eu disse: é possível de alguma forma para mim voltar e tentar impedir que alguns desses eventos negativos aconteçam? E o anjo fez uma pausa e disse: devemos avisar que existe a possibilidade de você não conseguir impedir nenhum evento negativo, ou mesmo mudar algo para melhor. Mas a decisão de retornar ou não à Terra ficará a seu critério. Então eu disse ao anjo, mesmo sabendo que talvez não consiga mudar nada, eu pelo menos tenho que tentar. Então o anjo parecia um pouco preocupado neste ponto, pois eu entendi que este era supostamente o meu momento ideal para seguir em frente, e não há um tempo definido. Muitas vezes existem janelas diferentes, mas este era suposto ser o meu momento ideal. Na minha juventude, já me haviam mostrado como deveria ser minha próxima vida. E eu deveria ser, você sabe, por alguns anos agora crescendo como uma mulher na Espanha e vivendo uma vida lá, então, e eles já me haviam mostrado qual seria o meu trabalho também na vida após a morte. Eu deveria começar a ser um guia agora, então eu teria estado mudando tudo isso. Se eu fosse voltar para este avatar, eu apenas chamo de corpo avatar. Naquele momento, no entanto, sempre temos livre-arbítrio total para escolher o que queremos fazer na vida. E eu entendi que, mesmo quando descemos e fazemos contratos, eles não são definitivos, nada é definitivo, tudo é escolha de livre-arbítrio. Eu prefiro chamar contratos de lista de tarefas, pois é isso que fazemos. Descemos em uma vida, podemos escolher fazê-las, podemos escolher mudá-las. Podemos fazê-las depois, pois é uma escolha de livre-arbítrio. Então, por causa disso, e eu estava escolhendo por qualquer motivo, eu pensei, não, eu tenho que voltar para este corpo. Eles então decidiram, ok, isso está bem. E com um aceno de seu braço, ele simplesmente me libertou da luz, por assim dizer.
E de repente eu caí tão rápido e tão longe e simplesmente voltei a bater no meu corpo. E voltei a sentir-me tão doente e tão horrível mais uma vez que eu estava sentindo quando meu coração parou pela primeira vez e eu deixei meu corpo. Então, naquele ponto, eu não vi mais o anjo, mas eu ainda ouvia muito claramente sua voz na minha cabeça. E ele disse que sua mãe está prestes a ligar para você. Você deve virar e atender seu telefone se quiser sobreviver. Uau! Momentos. Mais tarde. Vai em frente, e isso é só que estou atordoada. Uau, momentos depois, vai em frente, e isso é só. Depois que ele disse isso, momentos depois, meu telefone começa a tocar e eu me lembro que precisei de toda a minha energia apenas para me virar na cama e pegar meu telefone e atender. E era minha mãe, e ela acabara de ouvir que eu tinha estado no hospital na noite anterior e perguntou: Sabe, há algo de que você precisa? Afirmei ter uma receita para potássio, mas não me sentia bem para buscá-la. Então ela veio, pegou a receita, trouxe-me o potássio que eu tomei nos próximos dias e, sabe, tive que ter cuidado com muitas coisas depois, mas isso regulou minha frequência cardíaca. E pelo menos não tive outro ataque cardíaco por mais alguns anos. E pelo menos o outro não resultou em uma experiência de quase morte. Então está tudo bem. Mas foi isso que aconteceu na época. E só para dizer uma última coisa, como em relação a isso, que assim que eu tive voltado para o meu corpo, percebi que me lembrava de outras coisas sobre minha experiência de quase morte. No entanto, eles apagaram da minha memória exatamente quais eram as premonições que eu estava olhando. Eu ainda sabia que estava lá e podia vê-los, mas pareciam borrados. Portanto, apesar de ter sido o único motivo que eu havia escolhido na época, voltei por causa dessas premonições. Percebi. Não sei o que fazer agora. Por muito tempo, senti como se não tivesse um propósito, pois esse era o meu objetivo, mas não posso impedir algo que nem sei mais se está acontecendo, se isso faz sentido. Isso foi. Algo que eu realmente tive que processar por muitos anos sobre a decisão que tomei, porque eles não me avisaram na época. Ok, vamos te colocar de volta no corpo, mas vamos apagar, sabe? Essas premonições sobre você. Sabe, aqui está a pergunta que surge para mim sobre isso, porque eu ouvi que a experiência do outro lado é maravilhosamente deliciosa, é tão amorosa, é tão boa, que isso parece muito áspero em comparação. Sim, como você trabalhou com isso, que você decidiu deixar isso e voltar para este sistema de realidade que pode ser muito menos amoroso, muito menos delicioso, se quiser. Como você trabalhou com isso? Sim, então, houve muito, eu imagino, sim. Então, foi um processo. Então, alguns aspectos diferentes aqui. Um é quando eu tomei essa decisão, eu não tomei essa decisão como minha, Nadine. Nesta vida, tomei o Avatar como meu eu superior. Então, eu acho que talvez eu possa ter tido uma experiência de quase morte diferente de algumas, porque eu não era mais Nadine de forma alguma, como se minha vida tivesse ido embora, apenas um ponto fora da curva. Eu já tinha superado isso. Minha mentalidade era outra. Minhas emoções e tudo mais eram diferentes. Então, eu era completamente meu eu superior, que os anjos já haviam me dado meu nome de alma antes. Meu nome de alma é Royet, que é derivado do antigo sânscrito e significa a cor vermelha, curiosamente. E essa sempre foi a cor que eu amei minha vida inteira. Algumas pessoas até me chamaram de vermelho. Então isso ressoou em mim que, isso faz sentido. Eu sou vermelho. Eu sou Royet. Então eu entendi que eu era Royet ali. Eu não era mais Nadine. Então foi meu eu superior que tomou a decisão de querer voltar para aquele propósito e abrir um novo contrato, por assim dizer, para descer. E então, quando eu entrei no corpo e eu estava de volta na consciência de Nadine, eu estava até tipo. O que aconteceu, eu tive minha chance porque eu escolhi isso. Então, foi completamente um outro aspecto com o qual eu precisava lidar, porque eu, como Nadine, não queria deixar o amor incondicional. Eu não queria deixar minha casa, eu só queria continuar voltando para lá. Então, me levou muito tempo para processar isso e entender o que tinha acontecido. Então, completamente o que você está dizendo é muito preciso. É só, é a felicidade
é sem sofrimento, sem dor, sem nada. É perfeição lá, certo? É o céu. Então, você sabe, eu estou pensando. Sobre, sabe, a vida humana, você recebe uma multa de estacionamento e você pensa, eu poderia estar no céu agora mesmo? Mas em vez disso, eu tenho uma multa de estacionamento. É apenas a justa posição das coisas bobas que acontecem neste sistema de realidade comparado à felicidade lá em cima. É como eu não posso acreditar nisso. Você já se encontrou nessa situação de eu não posso acreditar que fiz isso? Foi assim por um tempo. Voltei e enfrentei vários problemas de saúde, tudo na minha vida desmoronou. Perdi tudo, minha família, minha saúde, eu perdi tudo. Eu estava até, por assim dizer, sem teto por 4 meses, onde felizmente não acabei na rua, mas tive que, sabe, ficar na casa de amigos, ficar em cafés abertos a noite toda e várias coisas. Então, eu perdi, eu perdi praticamente tudo. Tudo desabou quando voltei. Então, e comigo, tentando falar com as pessoas sobre minhas experiências, não foi bem, porque muitas pessoas estavam, se afastando de mim. Algumas pessoas pensaram que eu estava louca, o que eu entendo. Eu não culpo eles. Algumas pessoas pensaram que eu estava louca, algumas pessoas pensaram que foi apenas um sonho. Você não morreu, você não teve uma experiência lá, o que está bem. Novamente, isso é algo que faz mais sentido racional. Você sabe que eu entendo de uma perspectiva humana, mas eu estava perdendo tudo, e então as poucas pessoas que eu tinha na minha vida também estavam, você sabe mais. Então decidi, naquele ponto, que precisava encerrar isso. Tomei a decisão de não falar sobre essas experiências, pois as pessoas não entendem quando falo sobre anjos, deixar meu corpo ou que morri. Na época, pensei que era mais importante ter pessoas na minha vida, fazer parte da sociedade e me encaixar. A única maneira de me encaixar seria não focar ou falar sobre esse aspecto da minha vida. Vivi os próximos 16 anos sem falar sobre isso, ou tentar me conectar com o outro lado, pois não sabia como. Escolhi ser mais da sociedade e apenas alguns anos atrás reabri essa questão. Mas essa foi a minha história. Mas essa foi a minha história. Mas para responder às suas perguntas, levou-me uns 10 anos, mas lentamente consegui deixar ir todos esses aspectos que, quando eu voltei pela primeira vez, foi tão difícil para mim fazer a transição e saber que todas aquelas premonições se foram. Eu aprendi lentamente, uma a deixar todas essas coisas ir. Então, quando tive meu despertar espiritual anos depois, já não me apegava mais àqueles. E eu tinha me curado de tudo, o que foi bom. Então, fez parte do meu processo de voltar. Eu precisava desses anos para isso. Sim. Uau, que jornada interessante! E não foi fácil. Definitivamente não foi fácil essa escolha entre se encaixar e ter relacionamentos humanos versus o que você sabia ser verdade sobre nossa existência deve ter sido desafiador. Mas a boa notícia é que aparentemente algo aconteceu. Então nos conduza a como você acordou novamente e começou a se conectar mais uma vez. Sim, então, bem no início de 2021, eu me senti tão perdida na minha vida, porque até aquele momento, sabe, eu não tinha sido espiritual e sempre senti todos esses anos como se houvesse um anseio, algo faltando do meu ser, do meu coração. Não tendo me conectado com isso por tanto tempo, e eu trabalhei, atuei em diversos campos do serviço social ao longo dos anos. Dediquei uma década trabalhando com a população sem teto, acreditando que essa era minha paixão e meu propósito de vida. Mas uma série de eventos aconteceu, acabei com várias lesões nas costas e no quadril, várias outras situações na minha vida onde as coisas pareciam desmoronar novamente. E eu tive que sair de lá para que eu pudesse me curar. Nesse ponto, eu me sentia mais de volta ao ponto de partida. Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? De repente, no início de 2021, saí do universo novamente. Preciso me abrir para minha espiritualidade mais uma vez. É isso que estou perdendo. Disse aos anjos que não os via há anos e nem sabia se ainda estavam lá, mas adoraria tê-los de volta. Também preciso de um propósito. Pedi que voltassem e me ajudassem, até mesmo com algum dos maiores problemas dos anjos que talvez um humano como eu possa ajudar. Se me disserem, vou ajudá-los. E aqui estou eu novamente, acreditando plenamente nisso.
Tudo isso pode acontecer novamente porque tive essas experiências na juventude que não tive por anos. Estava esperando pelo melhor, mas em poucas semanas tudo mudou. Meus anjos voltaram, agora falando comigo telepaticamente, algo que eu desconhecia antes, pois na juventude eles só apareciam em meus sonhos. Então eu comecei a me comunicar com eles, eles começaram a me fazer sair do meu corpo todos os dias, eles estavam me mostrando coisas nos reinos astrais, eles estavam me mostrando como trabalhar com energias, eles estavam me mostrando tantos aspectos diferentes em termos de viajar pelo universo, me dando tantas canalizações diferentes. Eu tenho cadernos por toda parte, cheios de lindas mensagens e canalizações deles durante esse tempo. E eles me avisaram que toda a minha vida iria mudar. Eu deveria estar abrindo meu próprio negócio como curadora energética e treinadora espiritual, em vez de trabalhar com os sem-teto. Eu deveria ser uma palestrante. Mesmo quando me disseram isso pela primeira vez, eu disse a eles que haviam se enganado de pessoa. Vocês deveriam encontrar a pessoa com quem estão me confundindo. Essa não sou eu. E eles estavam tipo, Eu sabia que você diria que pegou a garota errada. eles disseram que me conheciam, mas expliquei que sou uma eremita, não saio de casa, tenho medo de tudo e todos, e estou aterrorizada com a ideia de falar em público. Mencionaram que eu teria que fazer palestras, mas respondi que quero ajudá-los e estou feliz. Porém, não consigo fazer essas outras coisas. Eles insistiram que vai acontecer, e eu disse que não sei o que dizer, mas estou bem, apenas saibam disso. Vamos trabalhar juntos. Mas eu não sei, apenas saibam disso, vamos trabalhar juntos. Mas eu não sei como, ainda não tenho ideia de como, mas as coisas continuaram mudando e mudando e mudando, e de repente todas essas coisas foram simplesmente colocadas no meu caminho para fazer todas essas coisas acontecerem. E depois de um ano, eu até disse: como cheguei aqui? Eu não entendo. Nunca pensei que qualquer coisa disso fosse possível. Então, foi realmente fascinante como isso aconteceu, mas algumas outras coisas aconteceram, além de eu perceber que posso, sabe, agora falar com eles e viajar astralmente quando quiser. Eu até tive algumas outras experiências lindas. Bem, todas foram lindas, mas muito tocantes. De repente, uma vez no plano astral, meu avô, que já havia falecido há uma década naquele ponto, de repente apareceu e ele me deu um pedacinho de luz prateada e colocou na minha mão. E foi tão precioso o que aconteceu, e eu não sabia o que era tão precioso o que aconteceu, e eu não sabia onde colocá-lo. Pois só existe em um plano superior, então decidi colocá-lo no meu centro do coração. Porque eu pensei bem, eu tenho que colocá-lo em algum lugar para guardar e onde você coloca algo em um plano etéreo, então foi um momento muito tocante que aconteceu ocasionalmente, muito raramente. Eu não sou um médium, muito raramente eu recebi uma mensagem do outro lado de alguém que fez a transição, então isso é muito raro, mas de vez em quando isso acontece também. E outra coisa que aconteceu é que assim que meus anjos voltaram, eu os informei: ok, anjos, eu sofri de ansiedade e depressão e transtorno de estresse pós-traumático durante toda a minha vida. Eu quero curar meu trauma. E eu também tinha muitos problemas de saúde na época. Eu disse que queria curar meus problemas de saúde, e aqui eu estava esperando que talvez eles pudessem apenas me dar uma cura ou algo assim. Eu estou aberta a uma cura. Em vez disso, eles disseram, de uma maneira doce, dizendo que se você quer se curar, você pode, você tem a habilidade e o poder para isso. Eu disse, ok, o que eu preciso fazer, eu farei. Eles me deram todas as informações necessárias e então dependia de mim ser capaz de fazer essas coisas. Uma coisa que eles me fizeram fazer são coisas muito separadas em relação ao meu trauma da minha infância e ao transtorno de estresse pós-traumático que eu tive por muitos anos por causa disso. Em um momento, eu estava no plano astral e os anjos inicialmente estavam me ajudando a me desapegar do trauma de vidas passadas, e então, de repente, eles colocaram o meu abusador da infância, que já havia falecido há não sei quantos anos, na minha frente e eles não disseram nada.
E eu tive que decidir o que fazer. Uma das coisas que eu sabia que os anjos haviam dito, e eles são sempre muito literais em tudo o que dizem, eles disseram que o amor incondicional cura todas as feridas. E eu pensei, ok, eu tenho meu abusador na minha frente pela primeira vez em muitos anos, eu tenho que decidir o que fazer. E eu percebi que eu não queria ficar com raiva dele. Eu não queria perguntar a ele por que que ele fez isso. Eu não queria perguntar a ele por que ele fez isso. Eu só queria ser curada do meu trauma. Então, em vez de dizer algo a ele ou perguntar qualquer coisa, eu apenas pensei: qual é a coisa mais doce e amorosa incondicionalmente que eu posso fazer por ele em troca do que ele fez comigo? Então eu pensei: ok, bem, a coisa mais legal que eu poderia fazer por alguém é enviá-los para a energia do amor incondicional de Deus. Pensei se isso seria possível. Então eu estou tipo: Deus, posso ter um raio da sua energia de luz do amor? E um feixe de sua energia de luz desceu ao fundo. E eu disse, ok, obrigada. Então pensei, ok, quero perdoá-lo. Quero colocá-lo na luz. Como farei isso? Então primeiro eu disse, ok, sabe de uma coisa? Eu te perdoo completamente. Eu deixei completamente de me apegar a qualquer coisa que você tenha feito comigo. Vejo o que você fez comigo apenas como uma experiência de aprendizado. Então obrigada pela lição difícil. Escolho te perdoar, deixar ir e enviar para o que estiver reservado a você. Então pensei, ok, falei o que precisava. Como eu o levo para a luz agora? E eu pensei, bem, eu tenho um cobertor de pele aqui que é branco e fofo e é o meu cobertor de conforto. Então pensei em dar a ele um cobertor de conforto. Então eu manifestei das minhas mãos um cobertor de amor incondicional, porque no plano astral você pode instantaneamente manifestar qualquer coisa que quiser, ou viajar para qualquer lugar do universo que quiser, ir simplesmente através do pensamento e intenção sozinhos. Então eu fiz meu cobertor de amor incondicional, eu o envolvi como um bebê, porque eu pensei novamente que é a coisa mais doce que eu posso fazer, e eu senti amor no meu coração, e eu o enviei a ele, e com o poder disso ele foi direto para a luz e ele subiu para a luz de Deus. E no momento em que ele desapareceu na luz de Deus, eu senti todo o peso de todos os efeitos mentais e emocionais se desfazerem do meu ser inteiro. Do meu peito, costas e em todos os lugares, como se um peso tivesse sido tirado. E eu senti isso se levantar de mim e viajar atrás dele e para a luz, e foi apenas quebrado. E no dia seguinte, quando acordei, percebi que tudo estava diferente. Eu posso pensar sobre meu passado de abuso, agora eu posso, sabe, apenas mencioná-lo para os outros, e isso não tem mais efeito sobre mim, estou desapegada de todos os efeitos. É como se eu pensar nisso agora, é como se tivesse acontecido em uma tela de cinema, aconteceu com, sabe, a personagem Nadine, não aconteceu comigo, eu não tenho esse apego, então não pode mais me desencadear. Então me curou, curou essa ferida. Então os anjos estavam certos do que me disseram. O amor incondicional cura todas as feridas, e fez isso no meu caso. Então, depois disso, eu aprendi e foi assim que acabei me curando de muitos dos meus problemas de saúde, problemas de ansiedade e medos na minha vida, e imaginei qualquer pessoa por quem eu possa ter me sentido magoada de alguma forma, ou que me assustou de alguma forma, ou qualquer outra coisa, e eu os perdoei e os enviei para a luz. Depois disso, fui parada pela luz um dia. E eles disseram: "E quanto a você mesma?" Você quer dizer, e quanto a mim mesma? Estou aqui perdoando todos os outros. E eles disseram: não, todos merecem bondade e perdão. Da mesma forma, você merece dar a si mesma bondade e perdão. E eu disse: ok, ótimo. Então eu voltei. E comecei a me imaginar em todos os pontos da minha vida inteira, que me senti indigna, que estava com raiva de mim mesma, que me culpava por coisas, que sentia vergonha ou culpa por qualquer coisa, que não sabia como deixar as coisas irem. E havia muitos, porque durante toda a minha vida eu não me sentia boa o suficiente e me culpava por muitas coisas. E o interessante é que foi mais difícil para mim voltar ao longo da minha própria vida e me perdoar por tudo que eu tinha contra mim mesma. Perdoo qualquer um que já me fez sofrer, não importa o quanto. Então foi um processo, mas eu continuei voltando e voltando e voltando e dando a mim mesma e a todos os outros essa bondade igualmente, né? O que faz sentido. Somos todos partes iguais de Deus, que os anjos sempre me mostraram para tratar todos igualmente. Merecemos a mesma quantidade de bondade em todos os aspectos. E eles me mostraram algo tão lindo também, que em todas as situações disseram em qualquer momento: ah, se estou estressada, se não sei o que fazer, qualquer outra coisa acontecendo, eles disseram para parar, sair de mim mesma,
virar e olhar para mim mesma. Eles disseram que você é sua amada filha e está aqui para se cuidar. Então, o que sua amada filha precisa naquele momento, dê a si mesma. Então, na minha vida, para cuidar de mim, para me ver como igual, para me elevar, para me dar essa mesma nutrição e bondade, não era tudo sobre ir, correr, correr, ajudar todas as outras pessoas ao meu redor, o que eu sempre tentei fazer no meu passado, o que me esgotou. Então, é lindo como eles querem que nós nos amemos incondicionalmente, que nos aceitemos incondicionalmente, exatamente como somos, sem nos julgarmos de forma alguma e encontrar essa igualdade para nós mesmos. E isso foi tudo parte do meu processo de cura do que eu precisava fazer. De várias outras maneiras, mas tudo se relaciona com o mesmo aspecto, e isso é o que me curou repetidamente. Liberando cada ferida passada, me curou mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Então, sim, isso é parte do que aconteceu depois que tive meu despertar alguns anos atrás. Sim, garoto, parece profundo. Sabe, a história confirma para mim o que ouvimos repetidamente. É tudo sobre vibração. Tudo é energia e frequência. E se pudermos deixar essas dores ir, essas dores emocionais ir, isso também cura a forma que está aqui na Terra. Sim, muito mesmo. Então você está de volta aqui na Terra porque foi sua escolha e para ajudar com o que podemos chamar de mudança ou alteração da humanidade, a ascensão, ou seja lá o que for. A mudança da humanidade, a ascensão, ou seja lá o que for, fora da Terra foi profundo, foi uma decisão energética e espiritual, o que é enorme, sabe? Uma vez que você toma uma decisão, então você segue por esse caminho, como isso está se desenrolando para você. Você consegue se conectar com algumas dessas, se não as experiências exatas que você viu, que você pensou, não as experiências exatas que você viu, que você pensou, você se conecta com esse tipo de energia e sente que sua decisão de voltar tem sido frutífera e você está fazendo o que pretendia fazer. Sim, obrigada. É uma pergunta maravilhosa, sim. Então, os anjos me deram muito para fazer. Depois que eu tive meu despertar. Então, além de alguns aspectos que eu já mencionei, onde eles disseram, ok, você sabe que vai curar com energia, e você disse, ok, você sabe que vai curar com energia, e eu tenho feito ambos, e que você vai ser um palestrante para passar adiante, sabe, as mensagens deles da luz. Então, eles me têm fazendo tudo isso, mas há também várias outras coisas que eu tenho feito. E isso é mais complicado, e é algo que é provavelmente a coisa mais difícil para mim falar, então eu vou falar um pouco sobre isso, mas em um determinado momento. O arcanjo Miguel veio até mim e começou a trabalhar comigo cada vez mais. E me deu tantas canalizações lindas também, o que faz sentido, claro, todas as canalizações dos anjos são tão poéticas e cheias de tanta beleza, amor, esperança e tudo mais. Mas um aspecto que eles me mostraram, porque ao longo de muitas vidas eu fui capaz de aproveitar uma habilidade para conectar e trabalhar com energias no plano astral, ele realmente me levou para as zonas de guerra aqui embaixo. Então, no início da guerra na Ucrânia, por exemplo, que significou muito para mim, porque eu sou canadense, mas minha origem é ucraniana. Minha mãe e meus avós nasceram lá, e todos antes deles, ele me levou algumas vezes para a zona de guerra lá. E eu estava me conectando com as pessoas e conectando com suas energias, e tentando derramar o máximo de amor e energia de luz quanto eu posso e ajudar a amenizar alguns momentos lá de coisas que estavam acontecendo para meio que diminuir isso e meio que espalhar a luz e a energia do amor, se isso faz sentido. Então, houve algumas vezes que isso aconteceu. Eu realmente fui algumas vezes depois para a faixa de Gaza e uma área depois nas notícias, quando o Hamas tinha começado a pegar reféns lá. Então, há algumas vezes que há algum outro trabalho que eu fiz mais com anjos. Isso é um pouco mais difícil de explicar. Mas existem algumas coisas que, porque eu literalmente disse aos anjos, ei, do que vocês precisam de um humano como eu para ajudar? Eu vou ajudar vocês.
Então, eu percebi que você tem que ser muito cuidadoso quando oferece coisas aos anjos, porque eles literalmente aceitarão sua oferta. Porque todas as vezes que eu fiz ao longo dos anos, seja eu uma criança de 13 anos, quando eu era adulto, eles diziam: ok, é nisso que precisamos de ajuda. Venha conosco e eles fazem outras coisas. Então, tecnicamente, eu tenho sido agora, mais especialmente, cumprindo meus contratos que eu tinha aberto por mim mesma, a partir da minha livre escolha de oferecer coisas para eles, e com eles decidindo o que, você sabe, eles precisavam de ajuda. O mais em diferentes aspectos. Então, tem sido realmente interessante estar sempre lá e aqui e transitando de um lado para o outro e ajudando-os com várias coisas. Então, é um processo. É um processo, sim, mas até onde eu sei, estou fazendo o que deveria estar fazendo novamente, até onde eu sei e eu tento o meu melhor. E há momentos em que não vou mentir, tem sido um processo que se torna muito esmagador às vezes. Então eles tiveram que, sabe, ir e voltar com o tipo de coisa que eles me deram, ou com o que eu estou meio que trabalhando com eles, ou no que eu preciso saber mais em termos de canalizações e de passar certas mensagens. É um trabalho em andamento. Estou trabalhando nisso. Sim, a Terra é um trabalho em andamento. Então, enquanto você observa essa transição toda pela qual estamos passando na Terra, aqueles que estão meio acordados e consciente disso, o foco agora é como reconhecemos que as coisas estão realmente mudando, e eu posso ver isso ao meu redor, e acho que as pessoas podem ver isso em si mesmas, uma sensibilidade maior, talvez suas clarividências estejam surgindo, elas estão apenas começando a expandir sua consciência do seu ponto de vista, porque você está indo e voltando e talvez trabalhando de maneiras diferentes do resto de nós. Como está indo? Como estamos nos saindo aqui na Terra? E o que você pode nos dizer sobre onde estamos agora e para onde você acha que estamos indo, digamos nos próximos 6 meses ou mais? Sim, desculpe, Estou ouvindo, não. Não, eu estava ouvindo. Não, eu pensei que você estava ouvindo. Eu pensei que você estava ouvindo. Para os seus anjos. Oh, não, desculpe. Eu sou um pouco hiperativo. Então tem vezes que eu fico tão focado em uma parte da pergunta. E então eu fico tão focado na segunda parte da sua pergunta que eu perco a primeira parte. Então, minhas desculpas. Mas se você puder me dizer a primeira parte novamente, e então eu responderei a segunda parte, eu deveria ter te informado isso no início. O que eu realmente estou tentando dar algumas informações é porque você tem uma perspectiva diferente, você tem uma perspectiva mais ampla do que provavelmente muitos de nós, porque você está indo e voltando entre o astral e aqui, trabalhando com um tipo diferente de energia para nos ajudar com o que está acontecendo na energia da Terra, para nos ajudar com o que está acontecendo na Terra, como estamos indo, onde você nos vê, o que você vê acontecendo na Terra nos próximos 6 meses, apenas para ajudar as pessoas a terem uma ideia de onde estamos. Sim. Então eu sempre digo o mesmo que a luz sempre nos diz. Tudo está bem, certo? Eles sempre dizem que tudo está bem. Tudo fica bem quando me preocupo com algo. Tudo está bem, então é assim que é. Não há nada para nós temermos. E é lindo. Uma coisa, um anjo, ou uma das muitas coisas que os anjos me disseram, é que eles disseram que o poder do medo vem de fazer você pensar. Eles sempre dizem, você sabe, apenas não olhe para o medo. O medo é mais feito pelo homem, não faz parte da nossa bela existência lá em cima. E tudo está bem e tudo está ok. Então, não há nada para nós nos preocuparmos com isso. Sim, você sabe, este é o momento da transição. O tempo está aqui. Como uma punição, certo? Está lá pelo que eu entendo. As coisas estão sendo agitadas na sociedade para serem trazidas à luz, para que possamos vê-las pelo que são, para que possamos escolher deixá-las de lado, escolher fazer as coisas em uma maneira diferente, que será mais unificadora, mais pacífica. Uma maneira diferente que será mais unificadora, mais pacífica, mais essa agitação que você sabe que precisa ser feita. Então faz sentido. Então estamos realmente fazendo isso tanto em um nível pessoal, quanto em um nível societal e em um nível mundial, para que todos nós possamos fazer essa cura, para todos nós passarmos por esse processo de purgação. Então toda essa cura para todos nós passarmos por esse processo de purgação. Então, tudo é continuar me dizendo nos próximos 6 meses, sim, é interessante. Então, existem vários aspectos diferentes que estão lentamente também nos ajudando ao longo deste caminho.
para muito lentamente estar elevando a vibração, e isso precisa acontecer tão lentamente para que possamos nos acostumar com isso. Não podemos ir, digamos, de um banho realmente muito quente para simplesmente pular em um frio congelante. Quer dizer, tecnicamente você pode fazer isso aqui, mas tecnicamente você pode fazer isso aqui, mas você vai sentir. O que você vai sentir se você passar de um extremo para o outro? Tem que ser tão, tão, tão lentamente ao longo desses, você sabe, especialmente 20 anos em que estamos. Então, um aspecto é o Sol. Eu sempre digo Mãe Terra e Mãe Sol. Elas têm uma beleza, tecnicamente, na vida após a morte, não há gêneros reais, certo? É tudo sem gênero, mas na minha mente eu sempre vejo que as energias são apenas essa energia feminina, sabe, linda e maternal, vinda da Terra. Mas o Sol, ela passa por ciclos de 11 anos. O próximo ano era originalmente para ser o máximo solar. No entanto, um ano antes, este ano, ela decidiu ter seu máximo e temos tido muitas mais erupções solares e ejeções de massa coronal, lançadas contra nós, enviadas em nossas direções. E você sabe bem também o resto do universo, mas especialmente nós, um ano antes e muito mais do que originalmente os cientistas haviam previsto. Mas isso faz parte disso. Então, toda vez que somos atingidos por essas energias, elas estão nos ajudando, e o que essas energias estão fazendo estão desencadeando muitas emoções das pessoas, ou estão intensificando, sabe, as emoções das pessoas, ou podem desencadeá-las, o que não é uma coisa ruim. Isso está nos ajudando a elevar nossas energias e auxiliando no processo de purgação, para que possamos estar cientes do que está dentro de nós e escolher, sabe, apenas deixar isso ir. Devemos deixar isso de lado para elevarmos nossas próprias frequências. O efeito das energias do Sol está variando entre as pessoas. Algumas estão enfrentando insônia, enquanto outras, como eu, estão sendo derrubadas. Consigo sentir toda vez que as belas energias solares nos atingem. Frequentemente preciso tirar cochilos que me levam ao estado hipnagógico, quando estou quase dormindo, ainda levemente consciente. Os anjos me mostraram que é um dos estados mais poderosos para nos conectarmos com o etéreo. É onde deixo meu corpo para viajar astralmente, onde às vezes as pessoas podem se conectar ao outro lado, obter premonições e informações extras. Quando o Sol nos envia essas energias, ele me leva a esse estado, e posso sentir que está ajustando minhas energias, algo que nos ajudará na maior parte deste ano. Há muitas coisas acontecendo para nos ajudar, como outras ações em diferentes reinos enviando energia para nós. Especialmente na última década, cada vez mais almas antigas estão entrando em corpos, e cada nova alma que nasce no mundo também está elevando nossa vibração. Há múltiplas facetas diferentes ocorrendo lentamente para nos ajudar a nos aclimatar enquanto isso acontece, nos auxiliando nesse processo. Isso é tão emocionante para mim, é tão emocionante para mim. Me sinto muito privilegiada para estar no planeta certo. Agora, sim, até onde eu ouço, é por isso que nós especialmente temos, por um longo tempo que a nossa população tem, você sabe, aumentado cada vez mais. E este é um aspecto pelo qual muitas pessoas quiseram vir para fazer parte, você sabe, dos anos de transição. Sim. Tempos emocionantes na Terra. Nossa, isso tem sido tão fascinante. Obrigada por compartilhar sua história. Foi apenas uma história tremendamente interessante e você passou por tanto. Como podemos saber mais sobre você? Sim, eu vou te informar meu site, que é lovelightnerdhealing.ca, ou meu e-mail, que é nadine@lovelightnerdhealing.ca. Ok, e teremos tudo isso listado na caixa de descrição abaixo. Foi um prazer ouvir sua história e te conhecer. Por vir, talvez tenha sido maravilhoso. Muito obrigada por me convidar. Eu aprecio muito isso, Kimberly. Tudo bem, vamos persistir e manter esse processo de ascensão em andamento. Vai ser uma jornada divertida. Oh, sim. Maravilhoso. Obrigada a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. A seguir, essa é uma boa. Ou você pode gostar muito desta também. Qualquer uma delas pode ser perfeita para você. Antes de sair, inscreva-se.